Eu sou Leandro Viana e Juntos é aquele tipo de filme que vem com as manchetes prontas. Ah, é o melhor filme de terror do ano, é um filme 10 de 10 e eu não caio mais nesse papinho, porque todo filme de terror sempre é o melhor do ano. Mas cara, eu tinha assim expectativas que iria gostar, até porque ele foi vendido assim como um terror corporal forte, e ele tem boas cenas disso, mas eu queria ver mais. E infelizmente, meus queridos, eu achei um filme bem meia boca. Ele é protagonizado ali pelo casal da vida real, a Alison Brie e o Dave Franco. E ele tem essa grande metáfora do casal tóxico, do casal codependente, aqueles que não conseguem levar uma vida separados, mesmo que isso esteja sendo uma grande bosta, tá ligado? Então, esse casal, ele tá se mudando ali da cidade pro campo por causa do trabalho da Millie. Ela é uma professora, ela tem um emprego, então é bom enfatizar isso, enquanto o Tim, ele é um cara de 35 anos que ainda sonha em ser músico profissional. E isso é meio até constrangedor. Para onde eles se mudam nem é tão longe assim, né? Porque o Tim ainda consegue fazer as suas apresentações. Só que o magrão, mano, ele não sabe nem dirigir, então ele depende da mulher até para levar para a estação de trem, por exemplo. E isso é só para enfatizar essa codependência. Mas enfim, o filme até começa com uma cena patética da Millie pedindo o Tim em casamento com uma aliança imaginária. Nossa, algo que vai até se repetir lá no final do filme, porque, meus amigos, sim, o filme é todo previsível e eu sei que vocês querem saber onde que começa aí esse filme de terror, então sem enrolação, depois da vinheta aí eu vou te falar todos os detalhes do filme Juntos. E um dos grandes problemas de Juntos é que ele tenta deixar tudo explicadinho para o público, e a cena de abertura é um grande exemplo disso, porque nós temos dois cachorros que bebem uma água dentro de uma caverna e depois de um tempo eles estão se juntando em um mesmo corpo. Uma cena bizarra e legal, tá? E é aquilo, meia palavra para um bom entendedor basta. É óbvio que o nosso casal então vai beber dessa água e deixa eu desabafar porque, mano, que casal irritante! Sério, eles são muito chatos, eles tomam as decisões mais idiotas, eu não consigo me importar com esses dois, né? Por mim, eles até podiam morrer no final do filme, que tanto faz. E tipo, o Tim tá há tempo sem querer transar, dá várias desculpas e a Millie, ela aceita de boa. Os dois parecem assim que estão infelizes e ficam se enganando. A Millie, ela até fala pra uma amiga assim que o Tim, nossa, ele é fofo, que há 10 anos atrás, nossa, há 10 anos atrás, meus amigos, o magrão lá deu um disco da Spice Girls pra ela, que ela disse que gostava e isso marcou a memória dela. Nossa, mano, fucking 10 anos, tá ligado? Mas enfim, o casal, ele decide assim, ele resolve fazer uma trilha na floresta e eles caem num buraco, uma caverna. E o Tim e a Millie passam o resto da noite lá e bebem da água. Quando acordam no outro dia, a perna dos dois já está ali grudada, ou seja, eles estão infectados, eles já estão se unindo. Mais tarde a gente vai descobrir que essa caverna, ela era uma capela que está ali em ruínas e pertenceu a um culto. O filme faz questão de dar um close em um sino, logo a gente sabe que isso sim vai aparecer de novo, e aqui temos duas coisas sem explicação. A primeira é que não sabemos como surgiu esse culto e também, né, o porquê daquela água unir as pessoas, né, e literalmente. Então eu posso teorizar que esse culto, nossa, ele tenha descoberto aquele tipo de lago profano e ao descobrir, desculpa a redundância, ao descobrir que quando as pessoas bebiam dessa água e depois se fundiam, começaram a adorar esse demônio siamês do capiroto, né? Porque daí, meus amigos, o culto romantizava isso. Eles acreditavam que todos os humanos sentem falta da sua outra metade e precisam se unir para alcançar a verdadeira forma de amor. Algo totalmente maluco de se pensar. Mas faz sentido, né? Porque só de participar de um culto
já é sinal de maluquice. Aliás, quando a Millie conhece um outro professor ali na nova escola, um cara simpático, nossa, é óbvio que a gente sabe que ele esconde algo que ali vai dar uma grande merda, eu diria. A revelação final é que esse cara, o Jamie, fazia parte do culto e ele é uma fusão de outras duas pessoas que se casaram, que beberam da água infectada de propósito. E embora ele não ter sido responsável pelo Tim e pela Millie beberem da água do tinhoso, o Jamie, ele é um crente, ele se esforça para que o casal encontre a felicidade juntos. Ele que faz lá o ferimento no braço da Millie para que a fusão dos corpos ela seja concretizada no final, né? E só para finalizar sobre o culto, nossa, ele tem como objetivo então unir indivíduos com ideais semelhantes, né? Unir em um só corpo, com uma só ideologia. E daí eu acredito que com o tempo as pessoas perderam a fé nessa ideia de almas gêmeas. Os tempos modernos, né? Eles trazem o pensamento de procurar alguém que te completa e não de querer um pensamento único. E se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E caso você não faça, meus queridos, vai acabar se unindo aí com a primeira pessoa que tu vê. Bom, eu adiantei aí um pouco da história, então vamos voltar para alguns detalhes aqui, porque quando o Tim e a Millie eles ficam presos na caverna, o Tim conta uma história sinistra ali sobre os pais e que tem a ver também com um rato morto que ele achou lá no lustre, né? E tá aí uma boa cena nojenta e, cara, eu acho, não tenho certeza, tá? Que o diretor, ele tentou relacionar, assim, que ele não sentiu o fedor do rato que cozinhava sempre que ele ligava ali a lâmpada, né? Tentando dizer que às vezes, nossa, a gente para de notar as coisas ao redor quando se acostuma com elas, se acostuma com a situação, que a nossa mente está em negação, que é a metáfora, então, para o relacionamento merda dos dois, que a mente foge da realidade para evitar a dor e o sofrimento. E daí ele conta a história também que um dia chegou em casa e algo parecido aconteceu com a mãe dele, que a mente dela entrou ali em parafuso depois que o marido morreu, né? E ele morreu ao seu lado na cama, então ela não conseguiu processar isso. Ela deitava toda a noite com o cadáver como se nada tivesse acontecido, e quando o Tim chegou em casa e viu ali a mãe sorrindo ao lado do corpo em decomposição do pai, ele fez essa relação aí com o passado. Eu até acredito que a mulher tenha sido encaminhada para uma clínica psiquiátrica, até porque quando o Tim ele vai no médico, o médico menciona o problema psiquiátrico familiar. Então essas duas histórias para mim é uma metáfora para dizer que o Tim, nossa, ele é tão obcecado ali pela sua carreira musical que ele ignora completamente os sentimentos pela Millie, assim como ele ignorou o cheiro de rato morto no quarto quando ele era uma criança. Espero que seja isso, porque senão essa história não serve para muita coisa para o filme. Mas, enfim, depois que bebem a água da caverna, a dependência entre o Tim e a Millie vai aumentando. No começo é muito mais o Tim que sente isso, porque, por exemplo, quando a Millie ela vai trabalhar e o Tim fica em casa, quanto mais a Millie se afasta, o corpo do Tim tenta seguir ela, mesmo ele estando ali dentro do box, né, tomando um banho. Mais tarde tem uma outra cena que ele não consegue deixar a cidade para fazer lá a apresentação musical dele como guitarrista da banda e tal. E ele precisa da conexão com a mulher, meio que em transe, ele vai até a escola que a Millie trabalha e só assim ele demonstra um apetite sexual. E essa cena, nossa, me deixou muito desconfortável, mano, porque a Millie, ela se submete a transar com um Tim no banheiro masculino das crianças da escola. Nossa, isso é tão errado de tantas formas diferentes, sabe? E a Millie, ela tá aceitando isso por causa que o magrão tava tempo sem querer, tá ligado? E tem uma criança que chega no banheiro e o Tim só faz isso por causa da maldição dos siameses do capiroto. Por isso que é difícil se apegar a esses personagens. E tipo, tem uma hora que o pênis do Tim fica grudado
e eles precisam fazer força para se separarem. Nossa, e beleza, achei inteligente a cena, mas nunca mais tocam no assunto. Mano, deve ter sido assim uma dor horrível. E no outro dia, parece que nada disso aconteceu, sabe? Então é um roteiro meio zoado. Mas claro, ele tem boas cenas de horror corporal, como por exemplo, a Millie acordando na madrugada e vê que o cabelo dela tá todo na boca do Tim e ele tá ali sufocando, agoniando. Mas eu quero mais do que isso, eu quero mais do que apenas uma cena. E outra coisa que me incomodou são as piadinhas, né? O timing delas eu acho muito ruim. Vou falar de duas aqui. Uma é quando o Tim e a Millie estão em casa e a conexão tá tão forte que eles não conseguem evitar a união e começam a se grudar, né? Os corpos querem se unir. E daí o Tim tem a ideia de tomar o remédio potente para dor ali. Funciona como um relaxante muscular. Tipo, a cena é boa ali dos braços deles se unindo. Só que daí, meus amigos, vem a piadinha. A Millie diz o nome do remédio, que é Valium, e no meio de toda essa tensão de um horror corporal, o Tim diz, Valium não, agora se chama Diazepam. Ah, mas vai tomar... Mano, quebra todo o clima, é um negócio que brocha, tá ligado? Os dois meio que apagam por causa que começam a tomar o remédio, a cheirar o esquema ali, e quando o Tim acorda, eles ainda meio que estão grudados, não conseguiram reverter totalmente a fusão. E a Millie então diz que vai separar os dois usando uma serra. E essa serra foi mostrada lá no começo do filme, era óbvio que iriam usar ela em algum momento. E na hora então que ela vai serrar, tem outra piada. Ela para tudo e pede desculpas pro Tim por não ter acreditado nele, que tinha algo estranho no ar, que os corpos dos dois estavam querendo se unir. E daí eu acho que faltou ousadia, eu queria ver sangue, queria ver a Millie assim serrando o braço dos dois, e o diretor optou por simplesmente cortar a cena e mostrar Tim e Millie com os braços enfaixados, né? Novamente eu diria que é broxante. E antes de falar do final, deixa eu aproveitar aqui para fazer um super convite para vocês, para participarem do Clube Nerdverso. Temos planos a partir de R$ 4,90 e talvez o maior prêmio é o nosso grupo do Whats, que a gente conversa de filmes, de séries, do dia a dia, de cultos estranhos, e é um grupo muito legal aí, o pessoal tá unido. Também todo mês tem sorteio de prêmios, toda semana tem sorteio de ingressos de cinema, e o nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no nosso projeto, sempre aparece ó, aqui do ladinho. Então, muito obrigado a todos vocês, tá, pessoal? E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso, para a gente poder falar de filmes de terror aí mais pertinho. Então, bora lá! E a cena de abertura que a gente viu lá, os cães se unindo, era uma sequência com os moradores, com a polícia procurando por um casal que havia sumido. E né, que mais tarde, então, o Tim ele vai descobrir que esse casal eles estavam fazendo a mesma trilha de quando eles caíram naquele buraco do Satanás. E daí eu pergunto pra vocês, tá? Porque o Tim, ele clicando na foto desse casal ali, ele consegue ver as coordenadas de onde ela foi tirada. E então ele chega na conclusão que eles estavam na mesma trilha da caverna. E eu quero saber se isso é possível, porque desculpa o meu desconhecimento, porque se não der pra fazer isso aí de pegar o GPS ali, a localização de longitude e latitude, é uma puta conveniência de roteiro. Mas enfim, no terceiro ato, que a Millie ali cerrou o braço dos dois, ela precisa ir até a casa do Jamie para pegar a chave do carro que ela esqueceu lá, e o Tim aproveita esse momento então para voltar lá pro buraco das águas sagradas para investigar e também procurar por respostas. E daí o Tim encontra o casal, né, o Simon e a Carrie, eles também beberam da água, e eu não entendo por que diabos as pessoas fazem isso em uma caverna, né? Só que nós vemos que a fusão entre os dois não se completou, eles tornaram ali um siamês monstrão, sugerindo que existe um destino muito pior para os casais que resistem a essa inevitável fusão. Logo, se tu não aceita de corpo e alma a união, tu vira um monstro, né? Que é uma metáfora, talvez, do que acontece quando duas pessoas, né, que não deveriam ficar juntas e forçam esse relacionamento por mil motivos.
Mas aí vamos para o grande finale, porque a moral é que o filme ele quer dar a ideia de que esse relacionamento bosta dos dois é porque eles tinham medo de se tornarem completos, né? Eles não queriam perder a sua identidade e se tornarem algo diferente. Porque, cara, o amor é isso, é cada um ceder um pouquinho, porque todo mundo, pô, é diferente. E ao perceber isso, a gente volta para aquela cena patética do Tim pedindo então Millie em casamento com aquela aliança imaginária. Sério, assim, ó, por favor, nunca façam isso, isso é ridículo, meus amigos. Então o Tim, ele tem a decisão de se sacrificar, que desse jeito ele libertaria Millie da maldição. Só que essa decisão de cortar ali a própria garganta é muito brusca. O filme mostrou que esse casal, ele é muito ruim e do nada o roteiro quer me convencer, quer fazer eu acreditar que o Tim vai se sacrificar por amor, sabe? Eu achei muito fraca essa ideia e também não dura muito, porque o Jamie, como eu falei antes, tinha cortado o braço da Millie com o anel do culto e a Millie estava perdendo muito, mas muito sangue. Na verdade, a Millie ia morrer de qualquer jeito. E como não tinha tempo para levá-la para o hospital, daí a única saída para que a Millie ela sobrevivesse era assim o Tim finalmente perder o medo de ter um compromisso. O Tim faz um sacrifício muito maior. Ele desiste de tudo que amava, da carreira de músico, da sua identidade, do seu corpo. Ele decide se unir a Millie. Ele salva a vida dela, mas é mais do que isso, porque ele decide passar o resto da vida com a Millie sendo apenas um. Enquanto, né, tem ali a música da Spice Girls tocando, o Tim colocou o vinil para rodar e tal, para fazer aquela referência, nós temos as cenas dos dois se unindo. E tem até um CGI meio ruim no final, tá? E para mim é uma mensagem vazia, porque parece que foi muito mais ali no calor da emoção deles ficarem junto do que um amor existindo de verdade. Cara, eu não consegui sentir que aqueles dois realmente queriam ficar juntos para todo sempre, para toda eternidade. Para mim é muito mais um ato de desespero quando tu tá prestes a morrer. E daí sim, vamos para a cena final, porque é uma domingueira ali, os pais da Millie iam almoçar com o casal, e daí, meus amigos, quem abre a porta é uma nova pessoa. É a fusão de Millie com o Tim. E daí eu me pergunto, né, o que devia estar passando na cabeça dos pais da Millie, porque, mano do céu, é capaz deles terem ali um infarto, um AVC, sei lá. Mas dá pra concluir que como eles não viraram aquele monstrengo, né, aquela abominação que nós vimos do outro casal, isso quer dizer que a Millie e o Tim aceitaram o destino de salvar um ao outro, que de certa forma eles quiseram aquele felizes para sempre. Por um lado, é um destino terrível para os protagonistas, mas por outro lado, era a única maneira de sobreviver. E pelo visto, essa nova pessoa andrógena aí aceita o culto do Jamie, essa filosofia de que o amor é o casal ser uma só pessoa. Porque a gente vê na varanda deles, está lá, o sino com o símbolo do culto do capiroto, que pode fazer com que eles talvez, sei lá, recrutem mais pessoas, ou que esse culto volte a existir, porque a mensagem é que no final o culto venceu. Transformou esses dois personagens em seguidores fiéis. E tipo, eu não acho que Juntos, nossa, é um filme horrível e tal, mas eu acho que ele não passaria de ano. E por isso a minha nota para Juntos é 5,5 de 10, porque a ideia do filme, que é falar da codependência, para chamar a atenção desses relacionamentos tóxicos, colocando uma pitadinha de sobrenatural, eu gostei muito, né? É uma ideia genial, né? Os problemas eles vão se agravando ali com a chegada da fusão, mas pô, tem momentos dramáticos que se estragam com umas piadinhas bobas. E o filme quer retratar tu perder a si mesmo, né? Perder a sua personalidade quando tá em um relacionamento infeliz. Só que no final, eles estão felizes, eles se aceitam, tá ligado? E eu pergunto se vocês seriam felizes vivendo em um único corpo com a pessoa que tu ama, ou se isso é uma punição para ambos, né? Responda nos comentários. E sinceramente, eu acho que o filme ele falha muito em não responder isso, né? Em deixar talvez na interpretação de cada um. Mas enfim,
Comentem o que acharam de Juntos, se gostaram do final, se concordam aí com esse filme, que ele seja um dos melhores filmes de terror do ano, ou se é propaganda enganosa. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso. É isso aí, gurizada. Tchau, tchau!